Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 257, Amizade Indestrutível. Estamos no Livro dos Espíritos, na segunda parte, né? Lembrando sempre rapidamente a primeira parte, Kardec vai refletir sobre as causas primeiras, sobre as origens, sobre, de onde viemos. Na segunda parte, Kardec vai refletir sobre o mundo dos espíritos e a relação da vida espiritual conosco, com o que a gente chama de mundo material, né, com os encarnados. Bem, essa segunda parte tem vários capítulos, nós estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, quer dizer, como é que os espíritos, os desencarnados, interferem aqui na nossa vida. Tem vários itens, na verdade são 10 itens, hoje nós vamos para o item 6, né? Passamos da metade desse capítulo, que é um tema para nós do Grupo Marcos importantíssimo, ao ponto de nosso curso anual, que é dividido em 5 módulos, tem um módulo específico para esse tema. Aí vocês podem ter ideia do quanto ele é importante para nós, que se chama Anjo Guardião. O item é Anjos Guardiões, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Kardec não está jogando palavra fora aqui. Cada uma dessas palavras, cada uma dessa designação significa um tipo de relação e um tipo de espírito diferente. Anjo guardião é uma coisa, espírito protetor é outra, espírito familiar é outra, ou simpático, porque o familiar aqui é família espiritual. Depois a gente vai abordar isso. Vamos começar. Se a gente não entender o que a gente tem nas mãos, o Livro dos Espíritos, você pode ter certeza que você passou pela Terra e não soube o que há de mais importante em termos de religião, em termos de espiritualidade, em termos de compreensão da vida. Se chama Espiritismo. Vamos lá, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é um conjunto de saberes, um conjunto de ensinamentos. Mas que ensinamentos são esses? De uma forma bem simples, como é que eles se compõem? É assim, Jesus pega um dos seus maiores discípulos, escolhe um dos seus seguidores mais lúcidos, que tem a mente mais brilhante, mais iluminada, Emmanuel também fala isso, mas a gente, observando Kardec, sabe que isso é verdade. Resumindo, falando de uma linguagem simples, Jesus pega o seu discípulo, pega, digamos assim, uma pequena lista assim, dos meus seguidores, quais são os mais inteligentes? Quais são aqueles que têm mais lucidez? Então Jesus pega um dos seus seguidores de maior lucidez, maior capacidade intelectual, capacidade de organização e diz o seguinte: vá lá para a Terra, porque a gente precisa explicar melhor como se dá a relação da vida espiritual com o mundo material. Eu preciso que você vá na Terra e explique de uma forma simples, que a maioria possa entender, como é a organização do universo, como é que Deus organizou a criação. Kardec vem e Jesus também diz, não se preocupe, eu pegarei os espíritos mais capacitados e mandarei ele responder para você as questões. E mandarei milhares de médiuns espalhados pelo mundo para receber essas mensagens. Então, isso é o Espiritismo, isso é o Consolador. Então, se a gente não entender isso, o que está aqui vai parecer uma mera opinião, quando, na verdade, o que nós temos aqui diante de nossos olhos, em nossas mãos,
é fruto de um trabalho extremamente complexo, amparado diretamente pelo governador espiritual do planeta, em que muitos espíritos foram escolhidos por ele e outros até por Deus, pelo próprio Criador do universo. Tá certo? Esses detalhes a gente, descobre no livro dos médiuns. E é uma missão preparada, não foi que Jesus chegou no ano de 1804 e mandou Kardec reencarnar, gente. Isso é uma missão preparada, a gente pode afirmar com certeza, pelo menos há alguns milênios. Talvez há muitos milênios, mas há alguns milênios é certo. Então, se você não entender isso, você vai falar igual vamos chamar de estudiosos, muitos estudiosos levianos do Espiritismo, tá certo? Que diz assim, não, eu já li o Livro dos Espíritos. Aí você conversa 5 minutos e a pessoa fala 4 besteiras em relação ao Livro dos Espíritos. Você diz, tá, você pode até ter lido, mas você não entendeu nada. Porque eu li, não é ler. Entendeu o que está dizendo? Primeiro você entendeu o que é isso que você tem na sua frente. Se não entendeu, vai entender o que é. Você não pode abrir um livro, vou passar aqui a vista sobre essas folhas. Não, que livro é esse? De onde é que ele vem? Como é que ele chegou a existir? Como é que ele foi composto? E isso serve para qualquer leitura séria. Você não pode pegar uma obra filosófica séria, você não pode pegar uma obra científica séria, você não pode pegar uma obra literária e querer ter uma leitura séria simplesmente abrindo e lendo. Não funciona assim. Como é que esse livro foi produzido? Como é que ele chegou na minha mão? Você tem que ter uma noção mínima. Tem que ter uma noção mínima de como é que aquilo ali foi constituído, gente. Isso não é espiritismo, não. Isso se chama práticas mínimas de estudo. Qualquer área do saber humano. Você não pode pegar a transcrição de um manuscrito sumério, abrir e ler como se estivesse lendo uma revista que você acabou de pegar na banca. O povo faz isso. E, consequentemente, diz muita besteira. Tá certo? Então, se a gente não entender isso, quem foi Kardec, a grandeza desse espírito, o trabalho extraordinário da codificação, se nós não entendermos que o Cristo começou a preparar a humanidade 2000 anos atrás para entender o que é o Espiritismo, e que antes dele Moisés, cerca de 1300 anos, começou a preparar a humanidade para receber o Cristo. Se você não tiver pelo menos essas pinceladas gerais, você vai fazer igual os bestas. Tem espiritismo, tem isso, tem aquilo, é legal, tudo é massa, tudo é bonito. Não, calma, cada coisa tem o seu valor, cada coisa precisa ser apreciada segundo o seu conteúdo e segundo a sua história. Tá certo? É igual o pessoal, eu adoro o Buda, eu não, Ele é um grande espírito. Emmanuel fala que foi um dos grandes discípulos do Cristo. Agora, não dá para pegar o budismo, porque o fulano estava na esquina ali conversando sobre o budismo é isso. Não é, gente. O Buda foi um grande reformador. Grande, ele veio reformar o hinduísmo. Então tem que entender todo um contexto. Senão vai sair dizendo que Buda não acreditava em Deus, como tem muita gente dizendo. Então assim, vamos com calma. Buda estava falando para quem, em que contexto? O que o Buda estava defendendo era que existia um Deus sim, mas um Deus muito mais etéreo do que as milhares de divindades do hinduísmo. Aí o povo vai para o outro extremo e diz que Buda dizia que Deus não existia. Bem, então assim, o tema é muito simples, mas é importante entender o que essa informação significa. Não é o Carlos Luiz, não é o Zezinho, não é o Pedrinho contando história. O que nós temos aqui é uma revelação muito bem estruturada e pensada. Então, é informação preciosa. A pergunta é muito simples e muito pessoal, porque ele atinge diretamente. Há espíritos que se apegam a um indivíduo em particular para protegê-lo. Apegar aqui eu acho que não foi uma boa tradução, embora eu goste muito dessa tradução da Maria Lúcia, não conheço, mas enfim, excelente tradutora. Mas o se apega aqui não é legal para o português do século XXI.
Há espíritos que se vinculam, que se ligam, né? Porque o apego, hoje em dia, o apego é usado como uma coisa mais doentia. Há espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para protegê-lo? É isso. Resposta, sim. O irmão espiritual é o que chamais de bom espírito ou de bom gênio. Olha que interessante. Aí Kardec introduz a pergunta seguinte, 490. O que se deve entender por anjo guardião? O espírito protetor de uma ordem elevada. Porque eu posso ter um espírito protetor que não é de uma ordem elevada. O sujeito é meu amigo aqui na Terra. Nós somos muito amigos. Ele desencarna relativamente bem. Ele pode estar me ajudando. Então, nesse sentido, ele me protege. Né? Mas não necessariamente ele é de uma ordem elevada. Ele não é um espírito superior. Então, tem que entender isso. Por isso que eu falei no começo. Qual a missão do espírito protetor? Né? Desse específico que está se falando. A de um pai com relação aos filhos, a de conduzir seu protegido ao bom caminho, ajudá-lo. Como? Né? Olha como os espíritos são criteriosos. Com os seus conselhos, consolá-los nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. O que é que a gente está iniciando aqui a entender, gente? Existe um espírito que tem uma missão particular de nos amparar, como se fosse um pai, uma mãe, um irmão, eu uso o termo irmão espiritual, né? Assim, um espírito que tem todo um zelo especial pela gente. Aqui são comparações, como um pai ou uma mãe tem por um filho, como um irmão que gosta do outro tem pelo outro. De conduzir o seu protegido a nós ao bom caminho, dar conselhos e consolar e sustentar a coragem. Kardec vai tirar disso daqui uma afirmação que é muito clara. Vai dizer que existe o médium ostensivo, né? Que tem a psicofonia, que tem a psicografia, que tem o efeito físico, etc. Esses não são todos, são muitos, mas não são todos. Mas todos nós somos médiuns, no sentido de que todos nós recebemos comunicação espiritual. Todos. Por quê? Porque é através da mediunidade que o nosso anjo da guarda nos dá intuição, conselho, coragem e proteção. Então, se você tem medo, se você dissesse assim, eu não quero viver nenhuma experiência mediúnica, você estaria se autocondenando a situações terríveis. Porque é através da sua mediunidade que o teu anjo guardião te socorre, te dá coragem, evita acidente, diz não faz isso, evita que coisas ruins aconteçam, minimiza desastres que precisam acontecer. Então é importante entender esse conceito geral, porque é através da tua sensibilidade espiritual que o teu anjo guardião vai cumprir essa missão. Tá certo? Eu estou falando pouco porque a gente vai ter muitas questões em que Kardec vai explorar os detalhes dessa relação. Hoje eu quero dizer só o seguinte, resumindo toda a nossa conversa de hoje. 2 pontos. Primeiro, o Livro dos Espíritos é o livro portador de informações altamente confiáveis. Primeiro, isso é muito importante. Ele não é mais uma obra mediúnica, né? Mais uma, por melhor que seja. Ele está muito acima disso, por todo o conjunto de critérios. Só para você ter ideia, Kardec se comunicou com mais de 1000, não é 1000 médiuns, não é 1000 grupos mediúnicos no mundo. 2. O Livro dos Espíritos foi produzido por psicografia indireta, para que ele pudesse ter uma precisão maior de palavra. O que é isso na prática? O médium não pegava o lápis e psicografava, não, e nem falava. Várias pessoas, 1 ou 2 médios, colocavam a mão sem tocar numa cesta que tinha um lápis preso e a cesta mexia sozinha. Imagina o grau de trabalho disso para que a gente tivesse uma proteção a mais na correção das palavras.
Além disso, tem todo o processo de correção, dialogando, escrevendo com 1000 grupos que não tinham como se conhecer, gente. Na época só tinha carta, basicamente. Então, esses grupos, né, viveram décadas aí sem saber nem que os outros existiam. Então, só para você ter ideia. Então, assim, primeiro, o Livro dos Espíritos é extremamente confiável. Se existe uma obra mediúnica na Terra confiável, se chama Livro dos Espíritos. Ponto. 2. Esse livro nos garante uma coisa. Você e eu temos um espírito protetor de ordem elevada que tem a missão de nos dar conselho, sustentar a coragem, amparar, encaminhar para o bom caminho. É isso. Tá certo? Vamos ficar com isso. Então nós temos uma amizade que nunca irá se desfazer. Se a gente entender isso, a gente vai chorar de emoção. Nós nunca estamos só, gente. O que Kardec está provando aqui, dizendo é o seguinte: nunca você... Ah, mas eu não tenho ninguém. Tem. Você tem um espírito protetor de ordem elevada que lhe ama mais do que um pai, mais do que a mãe, mais do que o irmão e que está do seu lado para lhe sustentar, lhe consolar e lhe orientar. Né? É o pacote completo. Não é um conselheiro só, não é só uma pessoa carinhosa que vai estar ali e não é só uma pessoa que vai lhe, né, dar força para você conseguir caminhar. É tudo junto. Né? É um professor no sentido intelectual, é um líder, um comandante que vai lhe dar aquela energia na hora do combate e alguém que vai lhe abraçar e vai escutar seu choro por quantos meses for preciso, quantos anos, quantas décadas, quantos milênios. Isso é esse espírito maravilhoso que você tem ao teu lado e que por conta da tua mediunidade, mesmo que não seja ostensiva, ele tem acesso a tudo isso e ele faz o trabalho dele. Vamos encerrar nesse ponto. Com certeza o próximo encontro será um desenvolvimento desse tema. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos e filhas, todos vocês, todos, têm um anjo guardião. Primeiro ponto. Mas eu quero falar um pouco mais. Não apenas um. Vocês têm o anjo guardião de vocês. Mas todos os que se vinculam ao bem, todos os que participam de grupos que têm como propósito fazer o bem, angaria a simpatia de outros espíritos superiores, que passam também a velar por vocês. Não de forma tão direta, mas de forma efetiva. Por que digo isso? Porque eu mesmo velo por muitos de vocês. Eu vejo o coração de vocês quando vocês nos escutam. Eu vejo a mente de vocês, curiosa, inquiridora, com buscas, quando acessam o nosso centro espírita, que é o site do Grupo Marcos. Nós acompanhamos tudo isso. Não pensa que ninguém entra e se interessa de forma séria sem que nós não saibamos, sem que nós não acompanhemos. Sim, acompanhamos vocês. Por quê? Você vai perguntar. Explico. Porque queremos formar um grupo muito dedicado em todos os cantos do mundo, de pessoas que amam, que querem trabalhar de verdade, que querem dar sua cota de esforço e mesmo de sacrifício, para que o trabalho do bem se fortaleça e floresça. Por isso, filhos, quero dizer a cada um de vocês: ninguém que se envolva com vontade sincera num trabalho do Cristo passa despercebido. Certamente terão seus testemunhos, mas também tão certamente terão amparo dos bons espíritos. Por isso, filho, sempre digo, arranjem mais amigos do bem. Quem ama faz amigos. Quem ama a natureza
faz amigos entre os espíritos que estão diretamente ligados à natureza. Quem ama a infância faz mais amigos, espíritos protetores da infância. Quem ama está sempre criando uma multidão de amigos e de protetores, sem nem se dar conta. Filhos, vamos ser mais ousados em amar, vamos ser mais corajosos em fazer o bem. Não interessa se teu coração ainda precisa ser aperfeiçoado. Você vai aperfeiçoá-lo fazendo o bem. Nós sabemos que ainda existe egoísmo, nós sabemos que ainda existe orgulho no coração do ser que está na terra. Isso não é novidade. O que nos empolga é ver o esforço sincero, o querer errar menos, o querer se dedicar sempre mais para o bem. Por isso, filhos, não esqueçam, é preciso a cada instante buscar o bem, por meio da prece, por meio da ação, principalmente por meio das emissões de vibrações amorosas em cada situação da vida. Vibrações sinceras e poderosas, porque queremos apenas uma coisa: que na batalha que se trava em teu coração, o bem saia vitorioso. Não queremos seres puros, queremos seres que constantemente alimentem o bem em si, porque assim vocês estarão também ajudando ao bem vencer no mundo. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.